Nirmatrelvir, associado ao ritonavir, é um medicamento que combina o uso de 2 fármacos antivirais e possui uma potente ação contra o coronavírus. Esse medicamento foi incorporado ao Sistema Único de Saúde para ser utilizado em pacientes com Covid-19, visando reduzir o risco de internações, complicações e mortes pela Covid-19. Neste vídeo, você vai conhecer as principais características do medicamento, bem como quais os indivíduos que têm indicação para o tratamento, as contraindicações, eventos adversos e outras informações importantes. O tratamento para Covid-19 com o antiviral Nirmatrelvir associado ao ritonavir foi aprovado pelo SUS para imunossuprimidos com idade maior ou igual a 18 anos e para pessoas com idade maior ou igual a 65 anos. Contudo, os pacientes devem atender aos principais pré-requisitos: ter Covid-19 confirmada por teste rápido de antígeno ou por teste de biologia molecular, independente do status vacinal. Estar entre o 1º e o 5º dia de sintomas. Apresentar quadro clínico leve ou moderado, Covid-19 não grave, e não requerer oxigênio suplementar. Vale lembrar que o autoteste de antígeno com resultado reagente positivo não pode ser considerado para indicação do antiviral, devido à variabilidade da qualidade dos testes e condições de coleta. Nesses casos, o clínico deve solicitar a realização de outro teste, seja teste rápido ou de biologia molecular, em qualquer serviço de saúde público ou privado. Quanto à posologia do medicamento, cada dose possui 2 comprimidos de Nirmatrelvir, cor rosa, e 1 comprimido de ritonavir, cor branco. Esta dose deve ser usada 2 vezes ao dia, por 5 dias. Para apoiar a decisão sobre a prescrição do Nirmatrelvir associado ao ritonavir, recomenda-se que o clínico realize uma avaliação de algumas condições do paciente e uma avaliação acerca das características do medicamento. Com relação às condições do paciente, deve ser avaliado se o paciente atende aos pré-requisitos, se faz parte do público-alvo, se apresenta condições ou comorbidades, se tem insuficiência renal ou hepática e os resultados dos exames recentes, e se usa medicamentos na rotina ou se está usando para alguma doença ou sintoma vigente. Sobre o medicamento, devem ser consultadas as seguintes informações da bula: limitações de uso, precauções para o uso, contraindicações, interações medicamentosas e eventos adversos. O Nirmatrelvir associado ao ritonavir interage com diversos medicamentos, sendo alguns de uso impeditivo e outros de uso com precaução. Após a análise das condições do paciente e das características do medicamento, alguns cuidados devem ser tomados para a prescrição. É importante lembrar que em casos de pessoas com insuficiência renal moderada, a dose precisa ser ajustada. Além disso, pacientes com HIV que fazem tratamento que contenha ritonavir devem manter o tratamento de rotina e também a dose completa de Nirmatrelvir associada ao ritonavir. No caso das lactantes, a amamentação deve ser interrompida durante o tratamento com o Nirmatrelvir associado ao ritonavir
e por mais 7 dias após a última dose. E atenção, o medicamento não é recomendado para gestantes. Já as mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez durante o tratamento e, como medida preventiva, até 7 dias após o término do tratamento. O medicamento possui lactose em sua composição. Também verificar risco-benefício para pacientes intolerantes e diabéticos. O uso de nirmatrelvir associado ao ritonavir está contraindicado para pacientes com Covid-19 a partir do 6º dia do início dos sintomas, para aqueles com peso menor ou igual a 40 quilos, com insuficiência renal grave ou dialítica, com insuficiência hepática grave conhecida ou suspeita de cirrose e pacientes que tenham quaisquer hipersensibilidades aos componentes da fórmula medicamentosa. O nirmatrelvir associado a ritonavir apresenta interação medicamentosa com diversos medicamentos de diferentes classes. Assim, sempre consulte a lista desses medicamentos na bula e nos documentos oficiais do Ministério da Saúde, para avaliar quais cuidados devem ser tomados. Dessa forma, é necessário que o clínico tome 4 possíveis intervenções em decorrência da ação medicamentosa. Não utilizar o nirmatrelvir associado ao ritonavir ou suspender temporariamente os medicamentos em uso e avaliar o risco-benefício do nirmatrelvir associado ao ritonavir, ou ajustar a dose de medicamentos em uso e monitorar os eventos adversos do nirmatrelvir associado ao ritonavir, ou continuar os medicamentos em uso e monitorar os eventos adversos do nirmatrelvir associado ao ritonavir. Devido ao grande número de interações medicamentosas do nirmatrelvir associado ao ritonavir, é muito importante que após a prescrição do médico, este medicamento seja dispensado por profissional farmacêutico. O Ministério da Saúde está disponibilizando o sistema ESUS-AF para auxiliar os estados e municípios na dispensação deste medicamento. Para maiores informações sobre os temas aqui tratados, consulte os documentos oficiais do Ministério da Saúde e a bula do medicamento.